E aí galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação imensa tê-los aqui acompanhando mais essa aula, beleza? Então, antes de começarmos, eu gostaria de mais uma vez pedir a você que, se você conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, tá? Deixa o like, deixa os comentários, dá o feedback, se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações. Beleza, galera? E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o último recurso de loops, tá? Que pode aparecer, muito provavelmente vai aparecer na nossa prova, e não só em uma questão, mas em várias questões. Vai se misturar com outros temas, então é importante que nós conheçamos, que é a instrução continue, de continuar, continue, né? Em inglês, continue, que faz toda a diferença quando nós estamos usando loops e loops aninhados, tá certo, pessoal? Então, vamos entender como ela funciona. A aula de hoje vai ser curtíssima, porque ela é muito simples de entender, tá? Então, ó, eu fiz uma mudança na nossa matriz aqui, eu adicionei uns dias a mais, tá? E aí o que aconteceu? O nosso cliente, quando a gente fez as primeiras verificações, apareceram lá alertas vermelhos para ele de números muito discrepantes. E ele validou e disse: pera, alerta vermelho, a temperatura está indo de 50 para 4. E aí ele foi verificar com o time dele lá que montou a planilha, e o time dele disse: ah, não, sabe o que é? É que na hora de nós fazermos a extração da planilha, alguns números acabaram dando errado, e aí quebrava, e é um processo que na hora de gerar a planilha dá problema, a gente não tem como prever, e etc e tal. Então o que, que o nosso cliente pediu para a gente? Ele pediu o seguinte: ó, eu quero que vocês passem a ignorar todos os dias que tenham números quebrados. Então, basicamente, o que ele disse para a gente é o seguinte: se um dia tiver número quebrado, não precisa mais validar esse dia. Pode pular para outro dia, porque eles não querem que uma verificação com um número quebrado quebre também o nosso processo de validação. Então, o que eles disseram para a gente? Ó, se a temperatura baixar mais que 10 graus, se aparecer aí menos que 10 negativo, tá? Muito provavelmente essa temperatura está errada, então pode ignorar. E se passar de 40 graus positivos, também está errado, pode ignorar. Então, a gente precisa fazer, bem aqui, quando a gente entra no nosso for, aqui não, né? Bem aqui não. Bem aqui a gente vai pegar as temperaturas, vai pegar a temperatura atual, e aqui a gente tem que ver o seguinte, ó. A gente vai fazer uma validação. Se a temperatura atual ela for muito baixa, se ela for abaixo de 10 negativos, a gente sabe que esse dado está quebrado, e o nosso cliente disse, ó, pode ignorar e passar para o outro dia. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai verificar se a temperatura atual ela é menor que 10 negativos, ou se a temperatura atual é maior que 40 graus positivos, tá? Se uma dessas situações for verdadeira, a gente tem que sair do dia e ir para o outro dia, dando uma mensagem, tá? Então a gente pode vir bem aqui, dizer o seguinte: dia ignorado, temperatura errada, tá? Então, ó, dia ignorado. Eu vou tirar essa temperatura daqui, acho que vocês já entenderam como funciona. E aí eu vou colocar aqui a nossa T atual, tá?
E feito isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar executando o próximo dia, tá? Ou seja, ignora, sai do dia. E aí tem duas formas de a gente fazer isso. A gente pode dar um break, né? Por quê? Porque o break vai interromper a execução desse for completamente e vai voltar para a execução desse for aqui. Mas tem uma estrutura, como eu falei para vocês na descrição desse vídeo, que se a gente for aninhando muita coisa, a gente pode usar ela para saber exatamente para onde nós temos que voltar. Se eu tivesse mais uma estrutura aninhada aqui, o break ele já não funcionaria. Então, o que a gente pode fazer, e fica até mais claro para a gente, eu vou colocar aqui, eu vou renomear o nosso label, eu vou chamar aqui loop dia. Tá? Então, ó, para o nosso loop dia, se a gente encontrar um alerta vermelho, e se a data estiver errada, eu posso dizer o seguinte: continue para o loop dia. Tá? Então, diferente do break, o que o break faz? O break ele sai desse loop dia aqui e termina a aplicação. O contínuo, o que o contínuo faz? Ele diz o seguinte, ó, não precisa executar mais nada desse cara para essa iteração aqui, para esse elemento, e pode ir para o próximo. Então, quando o Java chega nessa linha aqui, ele diz o seguinte, você está mandando eu continuar para o loop dia. Então, você está dizendo que eu posso interromper, eu não preciso executar mais nenhuma linha abaixo dessa linha aqui. O que ele faz? Ele sai do nosso bloco e aí, revisando o nosso for básico, qual é a última instrução? É a atualização. Ele vem para cá, aí depois ele vem para cá. Se o dia ainda for menor que o tamanho do nosso array de temperaturas, ele vai e começa a executar o próximo dia. Tá? Então, o contínuo, diferente do break, o break ele interrompe a execução. Continue, vá para a próxima execução. Tá? Então, olhando aqui para a nossa estrutura, ó, primeiro dia, beleza, a gente vai fazer a verificação das temperaturas. Aí a gente vai validar o segundo dia. Segundo dia tem alguma variação? Tem, a gente viu que tem aqui no dia 26. Aí vai dar o alerta vermelho. Quando ele der o alerta vermelho do dia 26 para o dia 15, o que ele vai fazer? Ele vai dar o break no loop dia e interromper a execução do programa. Só que agora, esse cara ele não vai ser mais o segundo dia, porque senão a gente não vai ver funcionando. Ele vai ser o último dia. Vai ser o penúltimo. Tá? Para a gente manter a nossa execução legal aqui. E esse cara aqui vai ser o segundo dia. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Primeiro dia, ele vai executar. Tá? O segundo dia, ele vai executar. No terceiro dia, olha o que vai acontecer. Ele vai executar o primeiro elemento, vai verificar a variação no segundo. Quando ele for verificar a variação no terceiro, antes de verificar a variação, ele vai perceber que é o seguinte, que a temperatura atual ela é maior que 40 graus, ou seja, ela está em 45 graus. Se ela é maior que 45 graus, vai dizer o seguinte para a gente, ó, dia ignorado, temperatura errada. A gente pode até colocar aqui qual foi o dia que foi ignorado, né? Mesma regra lá de cima, dia mais 1, ou seja, esse dia ele foi ignorado. Por conta do quê? Da temperatura errada, e nós vamos dizer qual é a temperatura, e aí, o que a gente faz? Continua, ou seja, vá para o próximo dia, tá certo? Então, até a gente encontrar o primeiro alerta vermelho e sair do programa, todo dia que tiver uma temperatura que estiver muito errada, a gente sempre passa para a próxima execução. Como eu falei para vocês, nesse nosso caso aqui,
um simples break funcionaria. Mas eu preciso que vocês entendam a estrutura do continue, tá? Então, nesse caso, ó, eu estou dizendo o seguinte, vai para o próximo elemento desse meu loop, tá? Vamos ver a execução. Agora eu vou aumentar. Ó, a gente validou o dia 1, tá? Vamos voltar aqui para a nossa execução. Ó, o dia 1, 1, 4, 7, 8, ou seja, daqui para cá não teve a variação, daqui para cá também não teve mais de 10 de variação, nem daqui para cá não teve mais de 10 de variação. Aí a gente foi para validar o dia 2. Daqui para cá também não teve mais de 10, nem daqui para cá, nem daqui para cá. Aí a gente entrou no dia 3, tá? Quando a gente foi validar o dia 3, ó, daqui para cá não teve variação. Aí quando a gente chegou daqui para cá, quando a gente chegou nesse elemento, a gente validou, olha só, o meu elemento, terceiro elemento do dia 3, ele é 45. Pelas regras do nosso cliente, se a temperatura atual for maior que 40, eu posso ignorar esse dia e ir para o próximo. E aí, pessoal, a gente pulou para o dia 4. Eu me lembrei porque eu deixei a temperatura, né? Era para a gente conseguir ver essa não execução dos loops, né? Então, ó. Mas aqui, por que eu posso garantir para vocês que o loop não executou, pessoal? Porque, ó, se o 45 tivesse, se esse código aqui tivesse continuado, a nossa variação ela daria mais de 10. Por quê? Porque 45 menos 22 é 23. Nós teríamos entrado aqui, dado o alerta vermelho e saído do programa todo. Então, não aconteceu. Por quê? Porque o 45 estava errado. Aí nós entramos aonde? No dia 4. Está aqui o nosso dia 4. Não teve variação. E ó, quando ele chegou bem aqui, o que ele verificou? De novo no terceiro elemento. Ele verificou, menos 40. Então, ó, validando as tempas do dia 4. Dia 4 também foi ignorado. Por quê? Porque a temperatura tem temperatura errada de menos 40. Então, passa para validar o dia 5 e não faz alerta de alerta vermelho. Por quê? Porque menos 40, menos 26 ia dar quanto? Menos 60 e pouco, né? Menos 66. E aí o que ia acontecer? Também ia quebrar a nossa variação, ia dar alerta vermelho e sair do programa. Mas isso não aconteceu e nós fomos para validar o dia 5. Quando chegou no dia 5, nós encontramos a tão sonhada variação correta, tá? Disparamos o alerta vermelho e usando a estrutura do break junto com os labels, nós saímos do programa. Então, lembrem-se disso, tá certo? Quando nós chegarmos no simulado, nós vamos ver isso com mais detalhes, mas lembrem-se disso. O break, ele interrompe completamente a execução daquele loop. O continue, ele passa para a próxima execução daquele loop. Se eu tirasse o loop dia aqui, pessoal, o que ia acontecer? Ele ia interromper essa execução desse for, tá? Desse for, só desse for. Aí ele não validaria esse elemento, menos 45, tá? A nossa temperatura atual, ela ia permanecer no 22, e aí nós íamos validar o 19 com o 22. E aí nós estaríamos apenas ignorando o elemento errado, tá? Só que nós quebraríamos o nosso programa. Por quê? Porque a nossa planilha é como se a gente validasse esse cara com esse, e não é isso que a gente quer fazer. Se uma hora está errada, então o dia inteiro já não tem mais como ser validado. Tá certo, galera? Tem formas de melhorar isso daí? Tem forma de melhorar muito esse nosso programa, mas a nossa aula é apenas para que você entenda como funciona as nossas estruturas continue
e break, tá certo? Então é isso, não tem muito mais a se falar. Mais uma vez, quando chegarmos nos nossos simulados, a gente vai bater mais cabeça com essas estruturas, tá? E é lá mesmo que nós vamos entender melhor, porque elas vão aparecer misturadas com for, com while, com do while, com for each, com atribuição, com relação, e vai ter lá em cima vai ter uma tentativa de fazer um convert de um long para um inteiro. Então tudo isso vai estar misturado e a gente tem que conhecer muito bem as estruturas, porque na hora da prova a pegadinha pode estar no lugar que a gente nem imagina, tá? Então estudem o contínuo, façam os testes de vocês, peguem esse código aqui e façam as alterações de vocês, tirem o label, criem um label para o for de dentro, façam um teste usando os dois labels e vejam como o programa de vocês se comporta e entendam como funciona o contínuo. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui no vídeo, ter assistido o vídeo. E não esquece, pessoal, por favor, compartilhe o canal com aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender programação ou tirar certificação Java. Todos os meus contatos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Fique à vontade para me incluir em qualquer rede social e para entrar em contato comigo direto, até mesmo ligando. Na medida do possível, eu atendo todo mundo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração de vocês. Um abraço e até a próxima.